Boa noite a todos. Que Deus, dono dos nossos corações, Jesus, nosso guia e modelo, a espiritualidade maior que nos envolve, nos assiste, nos inspira nesse instante, possa continuar derramando as suas energias balsâmicas, salutares a cada um de nós. Para o retorno aos nossos lares, possamos voltar recarregados, abastecidos com essas energias que Deus permite que a espiritualidade nos traz. Como nos diz Paulo de Tarso, quando escreveu à igreja de Tessalônica: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. São 3 imperativos que eu sempre faço questão de dizer, que Paulo de Tarso nos trouxe com muita propriedade, que nós não devemos esquecer jamais: de louvar em todos os momentos, em todas as situações, orar sem cessar, pois orando as coisas já estão difíceis, e nunca deixarmos de agradecer por tudo que temos e por tudo que somos. O tema escolhido para nós dialogarmos na noite de hoje: Ano Novo, Vida Nova. Hoje completamos 41 dias do ano de 2026. Alguns dias atrás, na virada do ano, fazíamos inúmeras promessas: saúde, votos de saúde, dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, etc, etc. Mas e as nossas atitudes com relação a nós e com relação ao nosso próximo? Nós fizemos alguma promessa? Nós fizemos algum compromisso de modificação? Ou nós continuamos as mesmas pessoas de 2025, de 2024? Com orgulho, egoísmo, vaidade, inveja, maledicência, avareza, cupidez. Somos nós, espíritos endividados com as leis de Deus, por isso ainda habitando esse vale de provas e expiações chamado Terra. Então nós vamos fazer algumas reflexões exatamente sobre isso. Na Casa Espírita a gente ouve muito falar sobre a reforma íntima. O que vem a ser essa reforma íntima, né? Renovar, a ação de fazer com que algo fique novo, ato de se modificar, algo ou alguma coisa para melhor. O que nós já fizemos nesses 41 dias para que algo fique novo dentro de nós? Qual foi a atitude que eu tomei para modificar a inveja, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, para tirar isso da minha existência, para que eu realmente, aos olhos de Deus, me torne cada vez mais um verdadeiro cristão, me torne cada vez mais um verdadeiro espírita, que se confunde. Kardec, no capítulo 17 do Evangelho, nos fala: reconhece-se o verdadeiro espírita, reconhece-se o verdadeiro cristão pelo esforço que fazem domar as suas más inclinações. E qual é o esforço que nós temos feito para domar essas más inclinações? Que ninguém precisa apontar, cada um de nós sabemos onde o cavo aperta. Se eu sou invejoso, se eu sou orgulhoso, se eu sou vaidoso, se eu sou maledicente, se eu não tenho paciência para com o meu próximo, se eu não sou benevolente, se eu não sou indulgente, se eu não consigo perdoar, o que eu tenho feito para melhorar? Ou eu continuo do mesmo jeito? Ou será que nós vamos ser como a síndrome de Gabriela: eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim? Então nós não estamos no plano terra a passeio, nós estamos aqui para evoluir, como nos fala Joana de Ângeles, mentora de Edivaldo Pereira Franco: nós nascemos para ser lucigênios. Deus quer que nós brilhemos, mas depende de nós desejarmos que essa luz brilhe. E o que é atitude? É uma norma de procedimento que nos leva a um determinado comportamento, é o impulso que nos leva a tomar uma decisão e agir. O amor não mora nas palavras, o amor mora nas atitudes. As palavras convencem, mas os exemplos arrastam. E esse impulso tem nos levado a tomar realmente uma decisão e agir para a prática do bem, para a prática da caridade, para a prática de transformação nossa, rompendo com esse homem velho, com todos esses defeitos que a gente vem carregando de várias reencarnações para nos tornarmos seres melhores? Ou ainda vamos continuar, como a gente costuma brincar, enxugando o gelo? Então, renovar as atitudes, tomar decisão para que nós possamos mudar o nosso comportamento, mas não renovar simplesmente por renovar,
renovar sob a inspiração de Jesus. Renovai-vos, pois, no espírito do vosso entendimento, e vestivos do homem novo que foi criado segundo Deus. Não devemos nos amoldar no padrão desse mundo. Eu sempre faço questão de dizer, o nosso único guia e modelo verdadeiro que nós temos para seguir, se nós queremos realmente encontrar a verdadeira felicidade, é o Cristo. Não tem outro, mas nós, infelizmente, no plano da terra, estamos seguindo outros modelos. Nós estamos seguindo padrões que não trazem nada de crescimento moral e espiritual para nós. Quero um exemplo? A gente segue o padrão de Neymar, de Pablo Vittar, de Anitta, Oruan. São os exemplos, os guias da humanidade hoje em dia. E nós nos esquecemos do verdadeiro guia, que é Jesus. O exemplo maior que Kardec, através da espiritualidade, obteve como resposta, como entendia a caridade de Jesus: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Esse é o verdadeiro guia que nós devemos seguir, se nós queremos encontrar a felicidade. A Ana Cláudia leu o Evangelho, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, e o Cristo nos diz que no mundo só teríamos aflições. Por que no mundo nós só teríamos aflições? Quer dizer que a felicidade não é desse mundo? É. Nós vamos ter momentos felizes, poderemos ter muitos momentos felizes, mas depende de nós, da nossa capacidade de amar, da nossa capacidade de sermos realmente caridosos e praticar o bem. Nós colhemos aquilo que plantamos. O que nós temos colhido? Se as dores que nos alcançam não são da atual encarnação, com toda certeza são das vidas pretéritas. Então, valores morais, diz Allan Kardec, o espírito precisa renovar-se constantemente, fugir à rotina paralisante por meio da absorção de valores novos, intelectuais e morais, através do estudo e da prática do bem. O próprio Cristo nos diz: amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Nós precisamos estudar, nós precisamos praticar esse bem para que a gente possamos alcançar realmente esses valores. Senão cairemos no desequilíbrio, na perturbação e na enfermidade. Porque nós somos aquilo que pensamos e aquilo que nós sentimos. Se nós temos pensamentos bons, se nós temos sentimentos altruístas voltados na prática da verdadeira caridade, quem é que se aproxima de nós? Espíritos bons. Mas se nós, ao contrário, trazemos mágoa, ressentimento, ódio, desejo de vingança, sentimentos contrários à lei de amor, justiça e caridade que o Cristo nos ensinou, quem vai fazer morada perto de mim? Espíritos inferiores, que partiram para a pátria espiritual, levando esse mesmo tipo de sentimento. Então nós precisamos adquirir aí, como fala Kardec, esses valores morais: responsabilidade, tolerância, respeito, humildade, simplicidade, fraternidade, dentre outros. E o que nos ensina André Luiz? André Luiz nos diz que somos instrumentos das forças com que nos sintonizamos, edificantes ou perturbadoras. Cada um emite com sentimentos raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Foi o que eu acabei de falar. Se eu quero escutar a Jovem Pan, eu coloco na 103 ponto alguma coisa. Se é a Sete Colinas, 101. Se é a Cultura, 104. Com quem que eu quero me sintonizar? Com espíritos bons ou com espíritos inferiores? Não existe demônio e não existe anjo, guardadas as devidas proporções. Existem espíritos evoluídos e espíritos inferiores. Nós, despidos da veste carnal, na pátria espiritual. Se nós formos seres caridosos, bondosos, que só praticam o bem, seremos espíritos bons na pátria espiritual. Se praticamos, ao contrário, tudo que é de maléfico, seremos espíritos inferiores. Então ninguém se transforma simplesmente porque adentrou a pátria espiritual. Nós vamos levar para a erraticidade tudo aquilo que nós tivermos vivido nessa presente encarnação. Então por isso que nós precisamos saber com quem nós queremos sintonizar. Diga-me o que pensas e o que sente, que eu dir-te-ei com quem andas.
pensamentos elevados, sentimentos bons, espíritos bons. Na mesma proporção, se eu trago em mim mágoas, ressentimentos, desejo de vingança, só sentimentos ruins, são espíritos que ainda na pátria espiritual, movidos por esse mesmo viés comportamental, é que vão ser atraídos por nós. Então tem pessoas que não ficaram esperando que tudo se realizasse, elas realizaram e não renovavam apenas esperanças para o ano novo, renovaram compromissos. Chico, Irmã Dulce, Madre Teresa, Joana de Cusa, Santo Agostinho, Dom Helder Câmara, tantos pilares do cristianismo redivivo que nos ensinaram o que é realmente ser cristão, o que é realmente ser espírita, o que é praticar a verdadeira caridade. Então, eles jamais ficaram presos esperando que algo caísse do céu. Eles tomaram atitude e agiram. Por isso a nossa necessidade de reforma íntima, renovar as nossas atitudes, deixar de ser os homens velhos que somos, com todas essas mesmices que carregamos em várias encarnações, para nos modificarmos e nos tornarmos seres melhores. Então, ano novo, data meramente simbólica, final de um ciclo, início de outro, oportunidade ideal para renovarmos nossas esperanças, mas renovarmos embasados nos ensinamentos do Cristo, para que nós possamos realmente tê-lo como guia e realmente nós, ao chegarmos no final de 2026 e olharmos para trás, podemos dizer com toda certeza e segurança: hoje eu sou uma pessoa melhor, eu subi um degrauzinho nessa escada de Jacó que a cada um de nós está reservado. Hoje eu cresci, hoje eu sou mais paciente, sou mais tolerante, sou mais caridoso, menos invejoso, menos egoísta, menos orgulhoso. Somos nós que precisamos alcançar essa plenitude. E as promessas mais comuns que nós fazemos na virada do ano é ter uma alimentação mais saudável, emagrecer e praticar exercícios, deixar algum vício que possuímos, ser mais organizado, ler mais, investir na carreira profissional, casar, ter um filho, comprar uma casa, comprar um carro. São as promessas que nós fazemos, via de regra. Mas quais são as promessas que nós fazemos com relação a nós, para que nós sejamos verdadeiros cristãos? Quais são as promessas? Via de regra nenhuma. E aí entra ano, sai ano, nós somos os mesmos. É isso que nós precisamos modificar em nós. É isso que nós precisamos ter a consciência para que nós possamos realmente fazer valer a pena essa atual reencarnação. Senão nós vamos voltar aqui da próxima vez, sabe-se lá quando e de que forma, em que situações, para continuar todo o nosso aprendizado. Então, Chico, através de Emmanuel, nos fala: ano novo é também a renovação de nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. O tempo, como paternal amigo, como se reencarna no corpo do calendário, descerrando nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia a convocar-nos para a execução de velhas promessas que ainda não tivemos a coragem de cumprir. E é verdade, quando chegar no final de 2026, nós vamos olhar para trás e vamos verificar as promessas que nós fizemos e a coragem que não tivemos de cumprir. Por quê? Porque nós não temos a determinação de renovar as nossas atitudes. E isso somos todos nós, sem exceção. E continua Chico: não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco, e como que oculta ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora: ama e auxilia sempre, ajuda aos outros, amparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta do teu coração. O Cristo jamais vai nos perguntar por que nós demoramos tanto. Somos todos nós, filhos pródigos, tentando retornar à casa do Pai. Uma hora com mais determinação, a outra hora a gente fraqueja, nos afastamos, e aí a gente
canta aquela música, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. Mas será que eu estou disposto a abrir meu coração realmente para que Deus, para que o Cristo entre na minha casa, entre na minha vida? As minhas atitudes permitem isso? Sou bondoso, caridoso, paciente, tolerante, indulgente? Como eu quero que o Cristo habite a minha casa se eu não faço por merecer? E André Luiz diz: somos tangidos por fatos e problemas a exigirem a manifestação da minha vontade em todas as circunstâncias. Afora tu mesmo, ninguém te decide o destino. É o que eu sempre falo. O responsável pela nossa felicidade somos nós mesmos. Se nós queremos saber quem são os artífices, os donos da nossa vida, basta que olhemos para o espelho ao levantarmos. Eu sou responsável pela minha felicidade. Não é um carro novo, não é o casamento de um filho, o passar no vestibular de um neto, não é nada disso. Não é a casa nova, não é carro, não é gado no pasto, não é barra de ouro. Não é isso que vai me trazer a felicidade. É o bem que eu pratico. O Cristo disse. Eu não esqueço quando eu lembro dessa passagem de Emmanuel, quando o Roberto Carlos, há muitos anos atrás, dizia, ele tinha 3 iates, torneiras de ouro, maciço, etc. E ele dizia: trocaria os 3 iates e toda a minha fortuna para ver meu filho enxergar de novo. Então a felicidade não está no tesouro, está na saúde que a gente tem, está no bem-estar que nós praticamos, na caridade, na consciência tranquila, ao deitarmos à noite, não temos nada para nos culpar. Como diz Santo Agostinho, do capítulo 13 do Evangelho, que toda noite possamos fazer o nosso exame de consciência. 3 perguntas básicas: hoje eu fiz todo o bem que estava ao meu alcance para o meu próximo? Hoje eu deixei escapar uma única oportunidade de ser bom? Hoje alguém vai dormir tendo do que reclamar de mim? Então são 3 perguntinhas básicas. E a gente faz? Não faz. Não fazemos esse exame de consciência. Então nós precisamos adotar esse posicionamento. Então nós precisamos tomar consciência, cuidar de nós, sermos cada vez mais capazes, projetar a coragem de assumirmos novos desafios. E como nós faremos isso? A primeira tarefa é a do autodescobrimento. Descobrir quem nós somos. Porque na grande maioria das vezes nós ainda não nos conhecemos. E nós precisamos nos conhecer para que nós possamos nos amar, nos respeitar, para que nós possamos ter condição de amar e respeitar o próximo. Como eu posso amar alguém se eu não amo a mim mesmo? Se eu não me respeito? Se eu ainda falo palavrões, se eu ainda excomungo, eu xingo? Isso é atitude de um cristão? Não é. Então eu tenho que me dar o respeito, eu tenho que me amar para que eu possa respeitar e amar ao próximo. Temos que agir com firmeza. Não é fácil mudar as atitudes milenares. Firmeza para assumir essa mudança e fazer a tão famigerada reforma íntima, a mudança de comportamento. Por que nós atitudes milenares? Porque nós já vivemos inúmeras reencarnações. Nos fala a literatura espírita que, em média, a cada milênio nós temos 5 encarnações. Isso não é 2 mais 2 são 4, em média. Pode ser 3, pode ser 2, pode ser 1, depende do nosso conviver. O importante é a vivência cotidiana do Evangelho, uma caminhada pessoal, como diz Chico Xavier, um gradual crescimento íntimo, vai ser passo a passo. Nós não vamos sair daqui hoje e amanhã já seremos cristãos na acepção da palavra, bondosos, caridosos, como foi Chico, Madre Teresa, Gandhi, de forma alguma, mas nós podemos dar um passo a cada vez. Saímos de casa orando, pedindo forças ao Criador, à espiritualidade que nos envolve, nos assiste, para que possa nos dar as ferramentas necessárias para que nós possamos ser melhores, mais pacientes, mais indulgentes, mais caridosos. Atenção, perceber como que a gente age com relação às pessoas, atenção com as nossas atitudes equivocadas. Por que eu agi dessa forma? Por que eu fui grosso com fulano? Por que eu fui áspero? Por que eu não dei atenção? O que o Cristo nos pediu? Que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. A gente enxerga, mas não vê o nosso próximo.
A gente escuta, mas não ouve. Esse é o grande problema. Quer um exemplo? Quando a gente para num semáforo e aquela senhora vem vender um chocolate ou aquele senhor vem pedir uma esmola. A gente já pega uma moeda e já entrega. Nós nem escutamos o que ele falou. Escutar nós escutamos, nós não ouvimos. Nós enxergamos, mas nós não ouvimos. Somos nós, todos nós. E assim é dentro de casa. A gente escuta, mas não ouve que nossos filhos estão clamando, nossos pais, nossos irmãos, nossa esposa, nosso esposo. Nós enxergamos, mas não estamos vendo as necessidades um do outro, a carência, uma palavra de elogio, conforto, que a gente só sabe criticar, a gente não sabe elogiar. Nossa, hoje você está tão bonita, nossa, a comida hoje está maravilhosa, nossa, você se arrumou hoje, está linda. A gente não faz isso, não temos esse costume, e nós precisamos mudar as nossas atitudes. Quem não gosta de ter o ego massageado, ser elogiado? Lógico que não é toda hora, mas quem não gosta? Como dizia o Chico, não joguem água com sabão em pó para que eu não escorregue. Mas ele gostava de ser elogiado, ele mesmo dizia, quem não gosta de um elogio, eu sou humano, mas eu não quero que toda hora fique me elogiando para me não escorregar pela fascinação, ter uma obsessão pela fascinação, pela subjugação e julgar todo o meu trabalho por terra. Então somos nós. Então, em razão disso, os frequentes julgamentos que fazemos em relação às outras pessoas nos informam sobre tudo aquilo que temos por dentro, explicando melhor. A forma e o material utilizados para sentenciar os outros residem dentro de nós. Chico de novo. Todos os defeitos que nós enxergamos com mais clareza no nosso semelhante é aquilo que nós somos sobejamente carregados. Nossa, fulano é tão invejoso, pode olhar que eu sou também. A fulano é tão egoísta, tão orgulhoso, tão maledicente, nós somos também. Por que a gente não olha as qualidades que o outro tem? Por que nós queremos que as pessoas sejam indulgentes com os nossos equívocos, com as nossas limitações, com as nossas mazelas, e nós não o somos com os outros? Somos useiros e vezeiros em apontar o dedo para as falhas alheias. Então nós precisamos modificar para que nós realmente possamos nos melhorar. Então, analisar as nossas atitudes, a nossa felicidade será resultado direto delas, vivenciadas no nosso caminho. A busca da felicidade é um trabalho constante na busca desse autoconhecimento que eu preciso ter em relação a mim. Orai e vigiai, disse Jesus. Mas não é orar e vigiar a vida do vizinho, a vida alheia. É orar e vigiar o nosso comportamento, as nossas atitudes diárias. Honestidade. Não querer justificar o porquê de agirmos de determinado modo com certas pessoas. Eu agi assim porque fulano, mas não tem isso. Por isso que o Cristo resumiu os 613 mandamentos da lei judaica, os 10 mandamentos de Moisés em apenas 2. Para simplificar a nossa vida, amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e ao nosso próximo como a nós mesmos. Nós fazemos isso? Nós somos bons para com todos? Não somos. Eu sou bom com meu pai, com minha mãe, com um irmão, com o outro eu não sou. Eu sou bom com meus filhos, não sou bom com a minha nora, não sou bom com meus genros. Eu sou bom com o vizinho da esquerda, detesto o vizinho da direita. A gente ainda escolhe com quem a gente vai ser bom. Na grande verdade, nós somos bons com quem é bom conosco. Somos indulgentes? Não. Perdoamos? Não. Então nós somos fruto daquilo que nós plantamos. Lei de causa e efeito, os princípios que norteia a doutrina espírita. Nós vamos colher o que houvermos plantado. É hora de assumirmos compromissos e responsabilidades. A gente vive correndo nas casas religiosas em busca de auxílio. Quando a água bate no pescoço, a gente grita por Deus, por Jesus, acredita. Entramos de joelho na medalha, vamos lá 30 dias, carregando cruz até a Aparecida do Norte. Mas os compromissos, a gente só vem a nós, o que a gente tem feito?
Tem uma caridade que não nos custa um centavo e a gente não pratica, caridade moral, espiritual. Orar pelos suicidas, orar por aqueles que estão nos hospitais, orar por aqueles que estão desencarnando nas guerras, orar por aqueles irmãos nossos que perambulam lá pelas imediações da Marco Xerém em estado de drogadição, nossos irmãos que estão nas UPAs. O que custa? Nem um centavo. E esta é uma das caridades que tanto necessita a humanidade, caridade moral e espiritual. A caridade material é necessária? É um pão, uma cesta básica, uma sopa, um agasalho, um copo com água, um remédio. Mas a caridade moral e espiritual, visitar um hospital geriátrico, ir no hospital, fazer a leitura do Evangelho, 10 minutinhos, aplicar um passe, fazer uma prece para alguém que está ali no hospital, nos asilos. A gente faz isso? Às vezes a gente faz uma sopa por mês numa casa espírita e acha que fez muito. Coragem de não agir igual aos outros. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro, o dos outros em seguida. E a vitória mais bela que se pode alcançar é vencer a si mesmo. Ah, fulano faz, eu vou fazer. Ah, fulano dá um jeitinho lá nas multas, lá na prefeitura, eu também vou fazer. Ah, lá na Receita, lá na PRF, lá não sei aonde, lá no Política, lá na Secretaria tal. Ah, todo mundo dá um jeitinho, todo mundo leva uma vantagem, eu vou levar também. Nós não somos Maria para ser iguais aos outros. Nós temos que ter coragem de assumir. Hoje o mundo está tão escandalizado que a gente tem vergonha de ser honesto. Não basta ser honesto, tem que provar que é honesto. Está assim o mundo hoje. Mas nós temos que ter a coragem de não ser igual aos outros. Perseverança. Vamos cair, vamos errar, cometer novos equívocos, mas devemos ser perseverantes e continuar na luta. Devemos retomar o caminho correto. Nós somos responsáveis por tudo que acontecer em nossas vidas. Em cada amanhecer há um novo desafio, um novo teste, uma nova oportunidade. Não devemos desistir. E o brasileiro não desiste nunca. Então somos nós. Nós temos que ter essa perseverança. Amanhã nós vamos errar? Vamos. Nós vamos magoar alguém? Vamos ser ásperos, grossos com algum colega de trabalho, em casa, com um ente querido? Vamos. Mas que tenhamos também a capacidade de reconhecer que erramos, pedir desculpas, que via de regra a gente não pede, fica tão envergonhado, a gente tem vergonha de pedir desculpa, a gente não assume os erros, para que a gente possa ir levando da melhor maneira. Resiliência, capacidade de retomar a vida após as pressões, capacidade de superar, de recuperar das adversidades. Eu gosto mais dessa. Resiliência, incrível arte de se lascar e ainda continuar de pé. Somos nós. Estamos nos lascando todo dia, mas temos que ter fé, temos que ter coragem, temos que ter determinação. O que nos fala o Evangelho desse capítulo 5 que a Ana Cláudia leu? Tem uma parte lá que fala da calma e da resignação. Calma naquilo que nós tivermos condições de mudar. Perdi um emprego, vou matar, vou suicidar. Não, calma, serenidade. Vamos correr atrás de outro, vamos conseguir. Agora, eu estou com uma doença incurável, ou na família, ou em mim, aí é resignação. É o bem e o mal viver. Se não é dessa existência, é da existência passada. Estou pagando, estou espiando. Ou é uma prova, ou é uma expiação. Se for prova, eu escolhi antes de nascer. Se é expiação, é pagamento de dívida. De qualquer forma, nós temos que ter galhardia para podermos seguir até o fim, acreditando e confiando em Deus que na próxima encarnação eu estarei bem melhor, porque com essa doença eu estou pagando já um carnê aí enorme de dívidas. Paciência, levamos 2000 anos de lá para cá, não vai ser de um dia para o outro a nossa mudança, então tenhamos paciência. As coisas na nossa volta não mudam, o que muda é o nosso olhar sobre elas, gerando em nós um novo pensamento, um novo sentimento e uma nova atitude. Amanhã tudo vai estar do mesmo jeito, mas nós podemos olhar com outros olhos, com esse entendimento que hoje nós adquirimos, que hoje nós já temos, que nós precisamos ser bons, nós precisamos ser indulgentes, pacientes, tolerantes, fraternos, solidários, etc, etc.
Kardec enumera no capítulo 17 do Evangelho, no item 3, o homem de bem, cerca de 18 qualidades morais que nós precisamos adquirir para sermos considerados homens de bem. Eu costumo falar, tem uma receita de bolo lá para a gente poder copiar. Automotivação. Perceba cada mudança e se motive. Eu agi assim, hoje não ajo mais. Somos arquitetos do nosso destino. Nosso presente é que define o nosso futuro. Ou seja, a força de vontade deve ser mais forte do que a nossa habilidade. E é exatamente o que nós não temos: força de vontade. Como é que a gente costuma brincar? De boas intenções o inferno está cheio. A gente só fica na boa intenção, mas é a vontade e a determinação, vou fazer e faço. É isso que nós não temos realizados. Gratidão significa que a energia recebida deve ser devolvida. A gratidão é o caminho da evolução. Por isso Paulo de Tarso enumera como 3 imperativos a nortear as nossas existências: regozijai-vos sempre, orai sem cessar e em tudo dai graças. Louvar, orar e agradecer. Nós temos que ser gratos por tudo que temos. Hoje nós já agradecemos pelo teto que nos abriga, já agradecemos pela roupa que nos veste, pelo alimento que nos matou a fome, pela água que nos saciou a sede, pela família que nos envolve, mesmo sendo difícil, mas é aquela que nós necessitamos para que nós possamos reparar, resgatar e expiar as provas das existências passadas. Já fizemos isso hoje? Se não fizemos, temos oportunidade, ao dormirmos, fazer a nossa prece, de agradecer a Deus por tudo isso, enquanto muitos não têm essa oportunidade. Em dezembro faremos uma autoavaliação, o que foi conquistado, o que ficou faltando, para que saibamos sair de nós mesmos e colaborar com mais eficácia no concerto da perfeição. Que a gente pousa de gatinho, mas na realidade nós ainda somos uns leões, né? Não pisa no meu carro que eu rodo a baiana. Então que a gente possa realmente fazer essa autoavaliação. Então a proposta de renovação nossa: estamos dispostos a renascer do Espírito, buscando nos aproximar cada vez mais da espiritualidade amiga, por meio do trabalho no bem e da prática da caridade, como Jesus nos ensinou? Realmente nós estamos dispostos? Queremos? Vamos fazer? Algumas reflexões. No ano passado, destinamos ao faminto as sobras da nossa mesa farta? Colaboramos com necessitados sem abrigo? Visitamos alguém castigado pela solidão? Abrimos a carteira ao infeliz pela penúria? Usamos nossa influência para amenizar o sofrimento alheio? Favorecemos com a peça de roupa o irmão quase nu? Socorremos o doente sem recursos? Semeamos solidariedade, fé e esperança? Algumas? Então já está bom, já estamos no caminho. E esse ano? Melhorar. Vamos melhorar. Então são várias oportunidades que nos são apresentadas dioturnamente pelo Cristo, para que a gente possa fazer a diferença, para que a gente possa auxiliar o nosso semelhante na caridade material e na caridade moral. Uma visita ao irmão castigado pela solidão é uma caridade moral, espiritual. Uma prece, como eu disse, é uma caridade moral, não nos custa um centavo. O que é que nós temos feito? Então, há tempo ainda até chegar ao final de dezembro para a gente poder refletir. Então, receita para a vida: acima de tudo, reparte tuas alegrias com os que choram à tua volta. Serve, trabalha e ajuda, na certeza de que Jesus foi claro e objetivo ao traçar o roteiro do bem, afirmando sem qualquer vacilação: ama teu próximo como a ti mesmo. O que eu gostaria que o outro fizesse para comigo? Eu faço com o outro, eu vou errar tão pouco. O problema é que nós não pensamos. A gente escuta uma fofoca, na mesma hora a gente quer passar para outra. Se fosse comigo, eu gostaria que a fofoca fosse passada para frente, mesmo que fosse verdade,
eu não ia gostar. Por que eu passo? Somos nós. Por isso que a gente sofre tanto, porque a gente não para pensar no outro. A gente só olha para o nosso umbigo. E está na hora da gente passar a exercitar aquilo que o Cristo nos ensinou. Concluindo, não precisamos iniciar um ano novo para zerar o marcador das nossas atitudes. Todos os dias é uma nova oportunidade de iniciar a vivência do Evangelho. Todo dia. Nós não precisamos esperar chegar dia 31 de dezembro, na virada de 2026 para 2027, para nós repetirmos as mesmas promessas, que não vai adiantar nada, porque nós vamos continuar com as mesmas atitudes tacanhas, mesquinhas, de orgulho, de egoísmo, negação da humildade e da caridade, que tanto o Cristo espera que nós façamos. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso guia, e a espiritualidade maior que nos envolveu na noite de hoje, possa continuar derramando as suas bênçãos, essas energias balsâmicas e salutares sobre cada um de nós aqui, encarnados e desencarnados, e que Maria possa cobrir-nos com o manto sagrado que cobriu Jesus e conduzir-nos de volta aos nossos lares na mesma segurança com que aqui chegamos. Podemos lá nos nossos lares espargir essas energias que todos nós acabamos de receber nesse ambiente, trazidos pela espiritualidade maior, com a permissão de Jesus. E que esses irmãos da pátria espiritual, que aqui compareceram com a permissão de Jesus, possam retornar levando o nosso afeto, o nosso carinho e a nossa ternura, agradecidos pela oportunidade de terem convivido conosco alguns instantes nesta casa bendita. Gratidão, Senhor, e nos envolva hoje, agora e sempre. Que assim seja.